E olha só, gente, depois de um ano letivo cheio de atividades, né? Horário para sair, horário para chegar, é hora das crianças entrarem em férias, para curtir um pouco a família, né? Ficar em casa, aproveitar. E você sabia que isso é uma necessidade real? É mesmo. As crianças precisam de um tempo de descanso. Mas por que será que é necessário e tão importante esse período para os pequenos? Para responder esta e outras dúvidas sobre o assunto, nós recebemos a psicóloga Ana Paula Petri e o médico pediatra, Dr. Juarez Furtado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por estarem conosco. Obrigada. É um prazer. Eu acho que a gente pode começar essa entrevista lembrando de quando a gente era criança, né? Lembra quando estava chegando as férias? Férias. E de alguns anos para cá, isso não era muito comum. Eu acho que começou aí de uns 20 anos para cá, começou a mudar porque cada vez mais as escolas oferecem as colônias de férias, né? Então a gente queria conversar e saber... Tem pais que têm a dúvida do seguinte: se meu filho ficar em casa, ele vai ficar... por exemplo, tem pais que não tem como passar todas as férias com os filhos. Ele vai ficar em casa, às vezes assistindo TV, às vezes fazendo alguma coisa mais ali. E se eu colocar na colônia de férias, vai ter brincadeira, vai ter contação de histórias, palhaço, ou seja, eles organizam toda uma atividade. O que é melhor para os pequenos? Vou começar com o Dr. Juarez. Então, é interessante primeiro observar que é uma mudança muito grande da papai e mamãe da nossa época, onde fomos filhos, e de hoje. Antes, papai ficava geralmente mais fora e a mamãe era mamãe. Então, havia um contato maior com a criança não era entregue às 7 da manhã e pega às 6 da tarde. E aí, ou seja, era criado um vínculo diferente. Criado esse vínculo diferente, o suporte ou a possibilidade dela suportar ou enfim, durante umas férias, quando essa família que antes tinha um contato e que hoje já não tem contato, nós vemos duas possibilidades. Uma é essa que você falou, poxa, se o pai e a mãe têm a possibilidade de estar de férias, o que pode ser difícil, é fantástico eles estarem juntos. Uma colônia de férias até não caberia. Por quê? Porque eles vão fazer aquilo que eles não fazem o ano todo. Não que é correr, pular, nada. Brincar. Nada com horário marcado. Nada com horário, brincar com os filhos, curtir, passear. O problema é que hoje não está acontecendo isso. Muitas vezes é pai e mãe e um dos dois não tira essas férias junto com o filho, ou pode ser que um tire e o outro não. E aí o que acontece? As atividades extra seriam fantásticas, porque não vão evitar que estejam em casa apertando o botão. Claro. Uma criança pequena, ela tem que viver aventuras, né, Ana? Tu vai concordar comigo, ela tem que viver aventuras e não só apertando botões e vivendo na cabeça, ela tem que viver com o corpo. Sim. Por isso que a colônia de férias faz com que elas, inclusive, movimentem-se mais do que não movimentavam na escola. Então, assim, é fantástico nesse aspecto. Agora, se tem pai e mãe junto, agarra e vai todo mundo para um lugar, ou fica mesmo em casa, e curte essa relação. Porque isso lá na frente, a Ana vai falar melhor, vai representar na vida daquele pequeno, daquele adulto que está lá, um grau de segurança, um grau de confiança e de liberdade diferente do que hoje nós estamos promovendo com as nossas crianças, aonde são despencadas, são colocadas, jogadas nas creches e escolas durante mais ou menos 12 horas, quase 10, 12 horas do dia. Até porque a gente tem uma grande possibilidade de fazer boas aventuras dentro de casa, né? Claro! Nossa, é só usar a imaginação, usar caixas, usar lençóis, usar cadeiras, fazer... Sei lá, dá para fazer tanta estratégia diferente, qualquer coisa diferente a criança vai gostar. Só que precisa de um pouco de empenho e planejamento dos pais, né? Sim. E é interessante justamente, o momento das férias é o momento em que a criança dos pais tem que voltar. Porque isso é importante, tá? Isso é onde traz o lúdico, onde traz uma alegria. Porque nós vivemos num ritmo de estresse adulto e cheio de pepinos que tem que ser nas férias quebrado. Se não for quebrado, não se viu férias. Sim. Ana, com relação ao psicológico da criança, agora vamos falar de psicológico mesmo, do afastar um pouco daquele horário do aprendizado. Tem umas que ainda estão naquele período que não tem ainda, né, que ainda são menorzinhos, mas tem uns que já estão ali na 4ª, 5ª série, ou seja, é estudo para valer, tarefa todo dia. Esse descansar um pouco faz bem para a criança? É fundamental, né? Se ela não tiver esse descanso, ela não vai conseguir aprender tão bem no próximo ano. Ela precisa descansar a mente, até porque aprendizado vem também de outras formas, não é só da escola, né? E esses aprendizados são tão importantes quanto ou até mais. É hora do aprendizado moral da família. E a Ana falou uma coisa importante, o aprendizado ele não é só intelectual, tá? A criança, até os 7 anos de idade, a gente fica preocupado em dar intelecto e dar informação e já bota eles com aquela agenda de empresário, né, Ana? O que acontece? Né? Sai de uma aula de inglês para computação, que sai para isso, que sai para aquilo. Violão, natação. Violão, natação, tem que sair balé, tem que
se formar balé até os 10. Então, o que acontece? Esse tipo de ritmo para eles adoece. Eles aprendem, né, Ana? Até os 7 anos de idade, o ser humano aprende com o corpo. Por isso que pular, subir, correr, sabe, gritar, esse é o momento em que esse corpo está se nutrindo e crescendo. E hoje nós não estamos vendo isso. Hoje eles não sobem árvore, eles sobem com joystick, eles sobem com os dedos. Isso é muito ruim, né, Ana? É muito triste, né? Triste. Eles estão deixando de ter alguns aprendizados que... Claro, a gente entende também que a nossa sociedade hoje em dia é diferente, que não tem mais todo aquele espaço que tinha um tempo atrás. O desenvolvimento tecnológico, ele é necessário, né? Até para criança mas a partir de uma certa idade, não isso. precisa ser uma criança de 2 anos, não precisa ficar na frente do celular assistindo alguma coisa. Hoje, meu Deus, eu sou pediatra, eu pego bebês que só sendo acalmam, distraídos diz a mãe que só acalma, né? Mal sabe a mãe. Na verdade, o que está criando ali. Com meses já, com a galinha pintada, né? Com a galinha pintadinha, com a turminha toda ali. Isso é um veneno. Isso aí, na verdade, é um veneno. Tu vê, eles começam a entrar em contato, né, Ana, com um pensamento abstrato. Eles começam a forçar um tipo de pensamento que não é o deles ali. Porque, como a gente sabe, a criança ela tem que viver a aventura. Não comprar na locadora, não baixar no celular a aventura. Na verdade, ela tem que viver, ela tem que suar, ela tem que... Inclusive, poxa, isso para a vida. Porque esse mundo virtual faz com que nós não tenhamos, né, Ana? Eu acho que ela concorda, não tenhamos a relação de como fazer as coisas. E hoje eu pego os adolescentes, meu Deus do céu, largados no sofá. Ana, o doutor Juarez uma vez comentou aqui, e eu não lembro nem do que era que a gente estava falando, eu acho que nem era no ar, acho que estávamos conversando ali nos bastidores, das crianças que só pelo fato deles estarem em casa com o pai e com a mãe, nem que seja aquilo que eu mandei no áudio do WhatsApp, nem que seja olhando a mãe cozinhar e o pai sentado, fazendo as contas ali, como acontece muito em casa, né? O pai sentado organizando, a mãe fazendo ali ou arrumando alguma coisa e eles ali pela sala. Só isso já dá para eles um ar diferente nas férias? Com certeza. Só pelo fato de estar? A expectativa que eles têm é muito grande, né? A gente percebe agora, final de ano, e eu vou dar o exemplo do meu filho mais velho, que tem só 3 anos e 11 meses, né? Meu Deus, pobre Ana. Ele pergunta... chega final do ano agora, ele perguntando todos os dias antes de ir para a escola: mamãe, já chegou férias? Mamãe, é final de semana? Não, filho, hoje não, mas logo é final de semana. Daí, quando é final de semana, ele fala assim: oba, família junta, família reunida. Olha só a representação 3 anos, dele. né? Então, assim... Então, se com 3 anos de idade ele está tendo consciência de algo que ele precisa, como é que tem gente com 40, 50, 30, 20 e não tem consciência disso? Sim. A gente tem uma pergunta de um telespectador no WhatsApp, vamos ver aqui na tela. Gostaria de saber se a criança ficar com alguém da família, por exemplo, a avó, também é bom para ela. Posso responder? Claro. Sem dúvida, é muito melhor que ela fique com alguém da família do que ficar numa escola, numa colônia de férias, desde que seja alguém que tenha tempo, que possa se dedicar a essa criança, que vai dar afeto, carinho e vai brincar, vai interagir, vai dar tudo que ela precisa das necessidades físicas e emocionais. Né? Se puder, não deixar o dia inteiro no sofá apertando o botão. Isso, de preferência, né? Que possa dar atenção, Encher balão com água, estourar, correr... Se molhar, se sujar, pegar a vitamina S das férias. Na minha época era tomar banho com a mangueira. Isso, tomar banho de mangueira. Maravilha. Agora, com relação aos pais que absolutamente não tem o que fazer. Eu tenho muita gente, tenho certeza que tem muita gente assistindo em casa agora falando assim: gente, eu não tenho o que fazer. Ou eu comecei um emprego agora, ou as minhas férias não consegui equacionar, ou seja, para a gente não deixar ninguém se sentindo culpado. Ou seja, nas férias, dá para bolar alguma coisa diferente, mesmo a criança indo para a colônia de férias? O comportamento, ou seja, porque para a criança, às vezes ela é muito pequena, ela está indo para a escola igual, né? Ela não sabe que é colônia ou que não é aula. Não tem noção. Talvez os pais explicarem, não sei. Eu acredito que dá mesmo assim para eles criarem uma rotina diferenciada. Então, quando eles estão em casa, fazer atividades que ao longo do ano eles não poderiam, mas ali no período de férias da criança, eles consigam fazer algo diferenciado que represente as férias para eles, né? E se os papais e mamães não têm aquilo que de melhor tinha que ter sido cultivado quando eles eram pequenos, que chama-se criatividade, para criar as brincadeiras e não comprar nas locadoras, existe um negócio chamado Dr. Google. Tecla lá que te dá 200 brincadeiras de férias. Verdade. Não, tá falando da cabana de cobertor em cima da mesa. Meu Deus. Essas? Pular elástico. Claro, eu ensinei o pular elástico lá em casa, nossa, eles ficaram umas 5 horas. Se matam. Elástico. Gente, muito obrigada por falar desse período importante,
por estarem aqui no Ver Mais, né? E lembrar que criança, né? Precisa de um período, às vezes só fazer diferente, né? Ou chegar em casa e fazer diferente, mudar aquela rotina um pouquinho nessas férias já faz toda a diferença. E aproveitar os papais e que alertem que o melhor presente que agora nesse Natal nós devemos estar passando é a convivência com eles, porque é isso que eles levam para a vida. Não é um boneco, não é uma máquina, na verdade é essa relação que tem que estar mais aproximada, para que não seja um adulto doente lá na frente, né? Com certeza. Muito bem, muito obrigada por estarem conosco, doutor Juarez e Ana Paula. Nós que agradecemos. Sejam sempre bem-vindos.